Esta é a segunda parte da nossa série O que é a marca da besta e a sua imagem. Na apresentação anterior, vimos que o livro do Apocalipse aborda assuntos muito sérios relacionados com a marca e com a imagem da besta. A Bíblia ensina que a associação voluntária a estas coisas tem consequências eternas. Por isso, é essencial compreender claramente o seu significado, pois está diretamente ligado à salvação. Começamos por estudar o que é a marca da besta. A palavra grega traduzida por marca é charagma, que significa um selo ou um sinal de servidão. Este significado encontra-se na concordância exaustiva de Strong sobre o número 5480. Assim, a marca da besta não é algo físico ou literal, mas um sinal de lealdade e submissão a um poder ou autoridade. Vimos que para compreender a marca é necessário identificar primeiro quem é a besta e que a sua descrição encontra-se em Apocalipse capítulo 13, entre os versículos 1 a 8 e depois entre o 16 e o 18, onde são apresentadas 10 características claras. Primeira característica: a besta surge do mar, o que indica que aparece entre povos e nações já estabelecidos. Segunda característica: reúne características do leão, do urso e do leopardo, herdando elementos da Babilónia, da Média Pérsia e da Grécia. Terceira característica: possui 10 chifres com 10 coroas, mostrando a sua ligação às 10 divisões do antigo Império Romano, surgindo após a sua queda. Quarta característica: recebe o seu poder e a autoridade do dragão, revelando que Satanás está por detrás da sua atuação. Quinta característica: sofre uma ferida mortal, mas essa ferida é curada, indicando que o seu poder seria abatido e mais tarde restaurado. Sexta característica: exerce autoridade política e religiosa, sendo seguida e admirada por grande parte do mundo. Sétima característica: comete blasfémia contra Deus, ao reclamar autoridade e prerrogativas que pertencem apenas a Deus. Oitava característica: persegue e vence os fiéis a Deus. Nona característica: governa durante 42 meses proféticos, equivalentes a um período de 1260 anos. Décima característica: está associada ao número 666, identificado pela Bíblia como o número de um homem e do seu nome. Foi isto que estudámos até aqui. E assim, com a compreensão das 10 características que identificam o poder da besta de Apocalipse 13, tudo o que temos de fazer é descobrir que poder governante mundial específico, que surgiu após a queda de Roma, manifesta todas essas características. Só então poderemos identificar quem realmente é esta besta. É isso que começaremos a analisar hoje, aplicando essas características à história para ver quem se enquadra nelas. Por isso, é necessário examinar qualquer possível candidato que manifeste claramente a primeira característica da besta. Depois, devem ser aplicadas as restantes 9 características, eliminando todos os que não correspondem plenamente a elas. A primeira característica revela que a besta surge do mar, isto é, dentro de áreas já povoadas na terra. Esta característica, por si só, pode aplicar-se a muitas nações ao longo da história. No entanto, a terceira característica mostra que a besta surge dentro das nações da Europa Ocidental, logo após a queda de Roma, o que restringe o número de candidatos ao período correto. A sexta característica revela que a besta é tanto um poder político quanto religioso. Este ponto, quando combinado com a primeira e a terceira características, elimina quase todas as nações ou potências da Europa Ocidental, restando apenas aquelas que exerceram autoridade política e religiosa após a queda de Roma. Entre essas destacam-se a Grã-Bretanha e a Igreja Católica Romana, pois ambas surgiram após a queda de Roma
e exerceram influência política e religiosa na Europa Ocidental. No entanto, a terceira característica também mostra que a besta tem 10 chifres com coroas, que representam as mesmas 10 regiões de poder da Europa Ocidental que sustentaram o Império Romano e que mais tarde se tornaram reinos. A Grã-Bretanha é apenas uma dessas regiões e não representa o conjunto das 10. Isto significa então que a Grã-Bretanha fica excluída como possível identificação da besta. Assim, vemos que a aplicação apenas das 3 primeiras características, a primeira, a terceira e a sexta, elimina todos os candidatos, restando apenas o quê? A Igreja Católica Romana. No entanto, para que o catolicismo seja identificado como a besta, é necessário que manifeste todas as 10 características e não apenas estas 3. Por isso, vamos aplicar cada uma das 10 características à Igreja Católica Romana e verificar se ela realmente as manifesta. Se assim for, isso demonstra que ela é identificada como a besta descrita em Apocalipse 13, à qual está associada a marca. A primeira característica afirma que a besta surge do mar, ou seja, de entre as nações já estabelecidas do mundo então conhecido. Coloca-se então a questão: a Igreja Católica Romana surgiu de entre essas nações? A resposta é claramente afirmativa. É um facto histórico reconhecido que a Igreja Católica Romana surgiu dentre as nações estabelecidas da Europa Ocidental, fixando-se em Roma, uma cidade localizada no território que mais tarde ficou conhecido como Itália. Pouco antes do final do século I d.C., já existia uma igreja organizada em Roma, dirigida por um bispo e reconhecida como um centro importante do cristianismo no Ocidente, em contraste com as igrejas do Oriente. A própria história da Igreja Católica confirma este facto, como se pode verificar no site oficial da Igreja Católica, em História da Igreja Católica, ao tratar do período entre 88 e 97 d.C., durante o pontificado de Clemente I, como bispo de Roma, lê-se então o seguinte: o pontificado de São Clemente I como bispo de Roma, um dos pais apostólicos. A primeira epístola de Clemente aos Coríntios, pela qual é conhecido, foi enviada pela Igreja de Roma à Igreja de Corinto, onde existiam irregularidades e divisões na comunidade cristã. Assim, ao olharmos para a data entre 88 e 97, vemos que a Igreja de Roma já possuía um bispo e era reconhecida como quê? Como a Igreja de Roma. Isto é um dado histórico claro, preservado nos próprios registros antigos. Também se encontra na história da Igreja, segundo a fé católica, a afirmação de que Roma, no Ocidente, tornou-se um centro estabelecido de população e de influência cristã, em comparação com Antioquia, Alexandria e Éfeso, no Oriente. E logo, após o início do segundo século, a Igreja de Roma passou a ser chamada de católica. Novamente, na história da Igreja Católica, neste mesmo site oficial, surge a declaração referente ao ano 107 d.C. Santo Inácio de Antioquia foi martirizado em Roma. Ele foi o primeiro escritor a usar a expressão Igreja Católica. Portanto, ainda que a Igreja Católica em Roma não tenha alcançado poder significativo senão após a queda do Império Romano, é possível reconhecer com clareza que ela já se encontrava em processo de estabelecimento, a partir do território de Roma ou da própria Itália. Assim, torna-se evidente que a Igreja Católica Romana manifesta esta primeira característica da besta de Apocalipse 13, ao ascender ao poder a partir de uma nação já estabelecida no mundo então conhecido. E quanto à segunda característica? Ao observá-la, percebemos que esta besta possui em si elementos de 3 bestas diferentes: o leopardo, o urso e o leão. Isso revela que ela carrega aspectos dos antigos reinos da Grécia,
da Medo-Pérsia e de Babilónia na sua formação. Surge então a pergunta: a Igreja Católica Romana apresenta traços desses reinos em sua estrutura e pensamento? Para responder a isso, é necessário começarmos pela Grécia. Poucos percebem o quanto a filosofia pagã grega influenciou o mundo e, ao mesmo tempo, exerceu papel marcante na formação do pensamento religioso ao longo dos séculos. Diversos filósofos gregos tornaram-se conhecidos pelo impacto profundo que causaram no pensamento humano. Durante a Idade Média, quando o acesso às escrituras foi restringido, muitos passaram a buscar luz nesses filósofos, tais como Platão, Aristóteles e Sócrates. E de forma quase inevitável, essa filosofia pagã começou a penetrar no pensamento religioso, moldando conceitos que viriam a fazer parte da crença cristã, não com base nas escrituras, mas na razão humana. Por exemplo, Platão ensinava a imortalidade da alma. Na sua compreensão, quando heróis e pessoas notáveis morriam, iam imediatamente para lugares de recompensa, enquanto as pessoas comuns desciam às regiões inferiores para receber punição por causa dos seus pecados, até que fossem purificadas. De forma semelhante, a Igreja Católica Romana ensina que os santos são elevados ao céu no momento da morte e sustenta também a doutrina do purgatório, onde, após a morte, a alma passaria por um fogo purificador até alcançar a libertação. Platão também defendia a separação entre o corpo e a alma, ensinando que isso poderia ser alcançado por meio de privações físicas ou pelo afastamento da vida em sociedade. Assim, torna-se possível perceber como foram lançados as bases que mais tarde contribuiriam para o surgimento da crença católica no monaquismo, com mosteiros onde indivíduos, padres, monges e freiras se separavam da sociedade, bem como para a prática de penitências como forma de expiação dos pecados. Portanto, torna-se possível perceber que essas crenças ligadas à primeira besta, representada pelo leopardo, isto é, pela Grécia, encontram-se presentes na Igreja Católica Romana. Entre elas estão a doutrina da imortalidade da alma, bem como a prática de afligir o corpo por meio de penitências e da separação da sociedade, expressa na vida monástica e no isolamento em mosteiros. Mas e quanto à segunda besta, que é o urso, ou seja, o poder medo-persa? O catolicismo também possui aspectos dessa besta dentro de si? Os medos e os persas tinham uma forma peculiar de governar, que lhes era própria. Em Daniel, capítulo 6 e os versículos 6 a 8 e 12 a 15, descobrimos qual era esse método peculiar de governo. E o texto diz-nos: então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia,
faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Assim, nestes versículos podemos ver que quando o rei dos medos e dos persas promulgava uma lei, ela jamais poderia ser alterada. Portanto, era considerada infalível e, uma vez promulgada, tornava-se impossível mudar essa lei. Encontramos então este mesmo tipo de prática no catolicismo? Sim, encontramos. Essa prática dos medos e persas encontra a sua contrapartida na doutrina da infalibilidade do Papa, quando ele fala ex cathedra e define pontos de fé ou de doutrina. Falar ex cathedra significa falar com autoridade suprema e não como opinião pessoal. Nesses casos, esse decreto é considerado infalível e não pode ser alterado. Assim, vemos que aspectos da segunda besta, a Medo-Pérsia, estão de facto presentes dentro da Igreja Católica Romana. Mas quanto à terceira besta, que é o leão, ou seja, o reino de Babilónia, os aspectos de Babilónia também se encontram dentro da Igreja Católica Romana? Ao observarmos a antiga Babilónia, vemos que esse reino foi fundado por Nimrod após o dilúvio. Nimrod escolheu lutar contra o Senhor Deus do céu, em vez de se submeter a ele. Assim, o reino que Nimrod fundou não tinha relação com a verdade de Deus, mas estava ligado ao erro, às mentiras e às falsas doutrinas. Portanto, Babilónia tornou-se uma falsificação da Igreja de Deus e passou a ser a origem e a fonte de muitas doutrinas e crenças pagãs. A diferença fundamental entre a religião da Bíblia e a religião de Babilónia, ou a religião de Satanás, está no ensinamento sobre Deus, o Criador, e na maneira como as pessoas se aproximam e se relacionam com Ele. A Bíblia revela que Deus Pai criou todas as coisas por meio de Cristo e que o Espírito Santo executou a obra da criação. Isso pode ser encontrado em Efésios 3:9, Hebreus 1:10, Isaías 40, versículos 13 e 14 e Jó capítulo 26, versículo 13. Isso revela que 3 pessoas divinas atuaram juntas na criação de todas as coisas e que Deus Pai é supremo em autoridade. E para que essas pessoas possam chegar a Deus Pai com as suas necessidades, Cristo é o único elo de ligação entre a terra e o céu, entre a humanidade e a divindade. Assim, nós mesmos, pela fé, podemos saber que nos aproximamos diretamente de Deus Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e podemos pedir pessoalmente a Deus ajuda ou bênçãos em qualquer momento de necessidade. Não podemos ver diretamente Jesus nem o Pai. Portanto, aproximar-nos de Deus é algo que ocorre pela fé e pela crença. Pois somente Ele é ao mesmo tempo Deus e humano, conforme nos diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Contudo, o paganismo babilónico ensina exatamente o oposto dessas verdades bíblicas. A religião misteriosa da Babilónia ensina que existe apenas um Deus supremo, invisível e oculto. Esse Deus supremo teria iniciado a criação não por meio da palavra, mas primeiro dividindo a sua essência divina em 3 divindades. E a partir dessa trindade, tudo mais teria sido criado. Isso significava que essa trindade combinada constituía a manifestação desse único Deus Supremo, oculto e invisível. Tudo o que essa trindade criou posteriormente, incluindo divindades menores e suas subdivisões, era considerado parte de divisões da sua essência divina e, portanto,
parte da essência desse único Deus Supremo. Assim, todo o universo de sóis e estrelas, todas as constelações, os planetas, incluindo a Terra, toda a natureza neste planeta, incluindo a humanidade, conteriam parte da essência desse único Deus Supremo, caracterizando o panteísmo. Mesmo que pudessem ter sido criados por qualquer uma das inúmeras divindades menores dessa trindade, toda a criação, tanto animada como inanimada, acabaria por ser destinada à trindade original e, portanto, ao único Deus Supremo. Espero que seja nítido percebermos como esse conceito é uma distorção em relação ao ensino bíblico. A Bíblia mostra que Deus é separado da criação, que Ele é pessoal, que houve as pessoas e que só pode ser conhecido por meio de Jesus Cristo. Por isso é importante perceber como essas ideias pagãs são uma distorção do ensino bíblico. Na antiga Babilónia, o povo acreditava que existia um Deus supremo, muito poderoso, mas invisível e distante. As pessoas pensavam que não podiam falar diretamente com esse Deus para pedir ajuda ou fazer pedidos. Por isso, acreditavam que precisavam de intermediários. Esses intermediários eram sacerdotes ou sacerdotisas que trabalhavam nos templos. O povo levava os seus pedidos a esses líderes religiosos e eles diziam que levariam os pedidos aos deuses. Quanto mais ofertas e doações as pessoas davam, mais atenção acreditavam que receberiam. Assim, a fé do povo não estava diretamente no Deus, mas nos sacerdotes e no que eles podiam conseguir para elas. Quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, as pessoas se separaram em grupos, cada um com a sua própria língua, e se espalharam pelo mundo. Junto com elas, essa religião pagã da Babilónia também se espalhou por muitos lugares e povos diferentes. Com o tempo, alguns dos costumes dessa antiga religião de Babilónia foram aceitos dentro da Igreja Católica Romana. Segundo o livro Tradição Religiosa e Mito, nas páginas 56 e 57, ele diz-nos o seguinte: a Igreja fez tudo o que pôde para eliminar tais ritos pagãos, mas teve de ceder e permitir que os ritos continuassem, apenas com o nome da divindade local alterado para o nome de algum santo cristão. Assim, deuses pagãos tiveram o seu nome mudado para São Cristóvão, São Pedro, etc. E os costumes pagãos ligados a esses deuses passaram a fazer parte da forma como as pessoas adoravam ou pediam ajuda a São Cristóvão ou a qualquer outro santo. Existe outra citação que fala sobre isto. Ela foi retirada de um ensaio chamado Sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã, páginas 162 e 163, escrita por John Henry Newman, que foi um cardeal importante da Igreja Católica. Ou seja, foi alguém de alto nível da própria Igreja que escreveu isto. E ele diz-nos o seguinte: confiando então no poder do cristianismo para resistir à influência do mal e para transformar os próprios instrumentos e acessórios do culto demoníaco em um uso evangélico, e sentindo também que esses usos tinham origem em revelações primitivas e no instinto da natureza, embora tivessem sido corrompidos, e que eles deveriam inventar o que precisavam se não usassem o que encontravam, e que, além disso, possuíam os próprios arquétipos, dos quais o paganismo tentava reproduzir as sombras. Os governantes da Igreja, desde os primeiros tempos, estavam preparados, caso surgisse a ocasião, para adotar, imitar ou sancionar os ritos e costumes existentes do povo, bem como a filosofia da classe educada. Então aqui, segundo John R. Newman, a Igreja Católica, confiando então na força do cristianismo, considerou legítimo adotar ou permitir costumes religiosos já existentes entre o povo, transformando-os para uso cristão. Continua o texto. Somos informados de várias maneiras por Eusébio de que Constantino, a fim de recomendar a nova religião aos pagãos,
transferiu para ela os ornamentos exteriores aos quais eles estavam habituados em sua própria religião. Não é necessário entrar em um assunto que a diligência de escritores protestantes tornou familiar para a maioria de nós. O uso de templos e aqueles dedicados a santos específicos e ocasionalmente decorados com ramos de árvores, incenso, lâmpadas e velas, ofertas votivas pela recuperação de doenças, água benta, santuários, feriados e épocas festivas, uso de calendários, procissões, bênçãos nos campos, vestimentas sacerdotais, a tonsura, o anel do casamento, virar-se para o Oriente, as imagens numa data posterior, talvez o canto eclesiástico e o Kyrie eleison, são todos de origem pagã e santificados pela sua adoção pela Igreja. Segundo o cardeal Newman, todas estas práticas têm origem pagã e passaram a ser consideradas santas após serem adotadas pela Igreja Católica. Aqui estão duas outras citações. A primeira está no livro História do Catolicismo Americano, página 37, de Theodore Maynard. Já havia sido frequentemente acusada, geralmente pelos protestantes mais estreitos, de que o catolicismo está revestido de muitas incrustações pagãs. O catolicismo, no entanto, deve estar preparado, pronto a aceitar essa acusação e até mesmo a fazer disso o seu motivo de orgulho. A segunda citação encontra-se no livro Aspectos Externos da Igreja Católica, Suas Cerimónias, Festivais, Sacramentos e Devoções, página 156, por John Sullivan. É interessante notar como frequentemente a nossa Igreja se valeu de práticas que eram de uso comum entre os pagãos e que tiveram origem nas suas tentativas de expressar algo espiritual por meio de meios materiais. A Igreja e o seu clero são tudo para todos os homens, para que possam ganhar todos para Cristo, e muitas vezes acharam bom tomar o que era digno de louvor em outras formas de culto e adaptá-lo aos seus próprios propósitos, para a santificação dos seus filhos. Desta forma, podemos ver que algumas práticas e crenças religiosas da antiga Babilónia, ligadas a religiões misteriosas, foram incorporadas à Igreja Católica Romana e passaram a fazer parte da sua fé. Aqui neste gráfico temos 26 exemplos de doutrinas e práticas pagãs da Babilónia que se tornaram parte da fé e da prática oficial do catolicismo. O primeiro exemplo é a Trindade, a ideia de um Deus supremo dividido em três. A Igreja Católica Romana ensina a Trindade como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um só Deus. Outro exemplo é o celibato. Assim como existiu o celibato dos sacerdotes e sacerdotisas em religiões pagãs, a Igreja Católica Romana também exige o celibato de padres e freiras. Outro ponto é o Natal. Na Babilónia ensinava-se que Tammuz, o filho do Deus Sol, teria nascido em 25 de dezembro. No catolicismo, ensina-se que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, data celebrada como o Natal. No entanto, a Bíblia mostra que os pastores estavam no campo à noite cuidando dos rebanhos, o que não aconteceria no inverno. Por isso, Cristo não teria nascido em 25 de dezembro, mas provavelmente no final do verão ou no início do outono. A Babilónia ensinava o nascimento do Filho de Deus Sol nessa data, e a Igreja Católica adotou a data, mudando apenas o nome de Tammuz para Jesus. Outro exemplo é a Páscoa. Os pagãos celebravam festas religiosas ligadas a esse período, e a Igreja Católica também adotou a festa da Páscoa.
Da mesma forma, na Babilónia, havia o jejum de 40 dias em honra de Tammuz. E no catolicismo existe a Quaresma, com 40 dias de jejum. A Babilónia também praticava a veneração de imagens de escultura de deuses maiores e menores, considerados habitantes nos céus. A Igreja Católica adotou a veneração de imagens de Jesus, Maria, Pedro e de outros santos que acredita estarem no céu. Outras práticas também são semelhantes. Queimar incenso e velas era comum na Babilónia e também no catolicismo. Contas para oração existiam na Babilónia e no catolicismo existe o terço. O uso da cruz como símbolo ligado à adoração do sol existia entre os babilónios e no catolicismo aparece no crucifixo. Por fim, há um exemplo do deus conhecido como Oanes, chamado por outros de Dagon, um deus peixe babilónico, meio homem e meio peixe. Os sacerdotes pagãos usavam o cocar em forma de cabeça de peixe para simbolizar a união do homem com o peixe quando o deus Sol se punha no oceano. No catolicismo, os líderes religiosos usam uma mitra com formato semelhante a um peixe, o que muitos consideram uma semelhança curiosa. Vemos aqui algumas imagens sobre o que estamos a falar. Esta é uma representação de um sacerdote Dagon usando um chapéu em forma de peixe. Essa figura mostra a união do homem e o peixe. À direita, vemos a imagem de um Papa católico que usa uma mitra com um formato muito semelhante a esse chapéu de peixe. E a semelhança é evidente. Temos a deusa pagã Ísis com o menino Horus nos braços. Note que há um disco solar acima da cabeça dela, simbolizando que era considerada uma deusa ou um ser divino. E ao lado, a imagem de Maria segurando o menino Jesus. Há imagem semelhante em outra religião, um ídolo inca, onde também vemos uma mãe com um bebê e uma auréola ou disco solar acima da cabeça. E ao lado, novamente, a imagem de Maria segurando o menino Jesus. Tanto numa imagem como noutra, vemos a imagem usada no catolicismo, com Maria segurando o menino Jesus. Mais uma vez, nota a auréola ou o disco solar acima das cabeças de ambos. Segundo essa interpretação, a auréola representa a ligação com a divindade e com a adoração solar, prática comum em religiões antigas. Nas práticas religiosas do Egito Antigo, vemos um obelisco colocado diante da entrada dos templos. Da mesma forma, existe um obelisco em frente à sede da Igreja Católica Romana no Vaticano. Esse obelisco foi trazido do Egito, ou seja, não foi construído originalmente para o Vaticano, mas era um monumento ligado ao culto pagão egípcio. Esse obelisco foi colocado bem em frente à entrada da Basílica de São Pedro, no Vaticano. E quando o sol incide na posição correta, a sombra do obelisco aponta diretamente para a porta da Basílica. Você pode ver aqui no canto superior esquerdo a imagem do deus Sol Apolo, num templo que está hoje no Museu de Pérgamo. Apolo era representado como um sol, com raios alternados, alguns retos e outros ondulados. Os raios retos simbolizavam o masculino e os ondulados representavam o feminino. Apolo era um dos principais deuses da Grécia e a sua origem remonta à antiga Babilónia, onde também era representado como um disco solar com um rosto. No canto superior direito, vemos um dos muitos símbolos solares encontrados no Vaticano. Já no canto inferior esquerdo, também no Vaticano, há uma estátua de uma mulher segurando carinhosamente o mesmo símbolo do Sol. Repare que, mais uma vez, há um rosto dentro do Sol. Assim, podemos identificar claramente que elementos ligados à Babilónia, representada profeticamente como um leão, aparecem de forma visível na Igreja Católica Romana. Isso nos mostra de que essa religião misteriosa de Babilónia não desapareceu, mas foi revivida dentro do catolicismo, permanecendo viva até hoje.
Também vimos que aspectos da Grécia e da Medo-Pérsia estão presentes no catolicismo. Portanto, a Igreja Católica Romana reúne elementos da Babilónia, da Grécia e da Medo-Pérsia. Isso mostra claramente que o catolicismo manifesta características da besta descrita em Apocalipse 13. Já vimos que o catolicismo manifesta a primeira característica e também a segunda característica dessa besta. E quanto às outras características? Isso é o que continuaremos a estudar no próximo sábado. Louvemos a Deus pela sua palavra de vida, por nos permitir ter a Bíblia escrita na nossa língua, tão acessível, para que possamos lê-la e estudá-la a qualquer momento. Louvemos por nos ter dado as profecias e por permitir que a história se fosse registada. Desta forma, podemos saber onde estamos no tempo e quão perto estamos do fim, comparando a história com a profecia bíblica. Já identificámos 10 características que apontam quem é a besta de Apocalipse 13. Vimos que o catolicismo romano se enquadra em 2 delas. No próximo estudo, continuaremos a examinar quantas outras características o catolicismo romano manifesta. Esperamos vê-los já no próximo sábado.